Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aí à gravação de vídeos que eu quero fazer no mesmo dia. Que nem eu falei no vídeo anterior da resenha dos irmãos Karamazov. Tô com vários vídeos para gravar, várias ideias. Queria gravar o máximo possível hoje para não perder mais tempo e as ideias não fugirem da minha cabeça. O vídeo de hoje não vai ser uma resenha de um livro, vai ser a resenha de um debate, que eu já vou contextualizar. Possivelmente tem um livro que trata a respeito desse assunto, porque é uma questão de grandíssima importância e complexidade. E queria fazer um esclarecimento, preliminar. Por se tratar de um assunto de teologia, e eu não ser teólogo, e ao mesmo tempo por se tratar de um assunto de extrema importância e relevância na doutrina teológica, o que eu vou falar pode não ser uma verdade absoluta. Eu posso cometer algumas imprecisões técnicas, mas eu queria trazer essa minha reflexão na esperança de possivelmente trazer algum esclarecimento para alguém a respeito desse assunto, porque eu vejo que é um assunto que gera dúvida em muitas pessoas e dificilmente elas vão procurar uma fonte mais especializada. Então, vamos lá, vamos contextualizar o tema. Só mostrando aqui que já escureceu desde que eu fiz o último vídeo, acho que vem tempestade aí, mas enfim, cuidem-se. Contextualizando. O debate que eu vi é um debate que saiu na semana passada entre um professor chamado Guilherme Freire. Ele é uma personalidade aí da internet, ele é professor de filosofia, ele é católico e ele professa bastante questão de filosofia clássica e filosofia católica. Eu sigo ele, gosto do conteúdo dele, ele é expoente de ideias que eu compactuo. Pessoalmente tenho uma admiração pela vida pessoal dele, a questão de ter família, ter filhos, mas eu sei que ele é envolvido com algumas polêmicas, principalmente uma questão judicial aí, que envolve direito criminal. Nesse sentido, eu realmente não sei, não posso emitir opinião porque não conheço a situação. E espero realmente que não seja verdade essa situação toda, porque seria uma grande decepção se isso se confirmasse, porque ele é uma pessoa que eu tenho admiração, assim. E o debate em questão foi do Vilela. Não sei exatamente outros tipos de debate que ele organiza, mas é basicamente aquele formatinho, né? Uma pessoa representando um tema contra 20, 30 pessoas. E o tema em questão era catolicismo, né? Ele queria trazer a filosofia católica e a premissa do debate era que ele trazia certas afirmativas, certos dogmas, e a plateia, que era composta por pessoas com ideias completamente opostas, vinha debater com ele. Gostei do debate, gostei do vídeo. Não tanto porque teve grandes expoentes assim dos dois lados, mas porque serviu para esclarecer alguns assuntos para o público, né? Temas bem espinhosos assim, que as pessoas não têm acesso à informação, e o debate foi uma forma de trazer essa informação para essas pessoas. A disparidade de conhecimento era bem nítida entre os dois lados, mas o professor Guilherme ele foi bem respeitoso, assim, ele foi bem didático. Em nenhum momento ele tentava fazer um espetáculo, assim, ele buscava mais tentar esclarecer o assunto. E depois que eu vi esse vídeo eu fiquei pensando muito sobre um tema que ele falou, e eu até desenvolvi certas conclusões que até então eu não tinha pensado, e reforçaram muito esse meu ponto de vista, e de uma forma muito esclarecedora, que talvez possa ser proveitosa para outras pessoas. Mas vamos ao assunto. O primeiro tema do debate que ele trouxe em questão com perdão da redundância, é a questão do mal. Que isso é um paradoxo, é um dilema antigo que já foi resolvido, mas que as pessoas hoje em dia ainda não têm plena ciência disso. Que é basicamente o seguinte, o questionamento é o seguinte: se Deus existe e ele simultaneamente é bom, por que o mal existe? Aí a falsa conclusão desse pensamento é que ou Deus não existe, ou Deus existe e ele não é bom, porque supostamente o mal existe. Vamos lá, tem muita gente que é ateia ou agnóstica por causa desse pensamento, por causa dessas falsas conclusões. E realmente é uma conclusão muito fácil de você chegar se você não destrinchar isso de forma mais analítica, mais teológica. Mas basicamente é o seguinte: existem dois tipos de mal, o mal natural e o mal humano. O mal natural são desastres naturais que acontecem, né, tragédias, mas isso eu acho que todo mundo concorda um pouco que você não dá para concluir a inexistência de Deus por causa disso, ou o fato de ele possivelmente ser mal porque isso existe. Acho que pelo menos ninguém que assistir esse vídeo ou o pessoal do meu público vai entender assim.
Mas o que pega muita gente é o mal humano. Se Deus existe, e ele é bom, e ele é onipotente, onipresente, onisciente, por que existe o mal humano? Por que os seres humanos cometem maldades? De forma curta e grossa, isso pode ser respondido com duas afirmações. Que, primeiro, o mal não existe em si mesmo. Ele é só um estado de privação do bem. Exemplo, luz e escuridão. A escuridão, tecnicamente, não existe. Ela é só a privação total da luz. Então, enquanto essência, enquanto coisa em si mesmo, a escuridão não existe. Posso estar falando algum termo técnico errado, mas vocês entenderam. O mal é a mesma coisa, tipo, ele não existe em si mesmo, são só atitudes privadas de bem e privadas da graça de Deus. Tá, mas isso ainda assim não é suficiente para convencer a pessoa que pensa que, enfim, o mal existe, porque as pessoas tomam atitudes que, informalmente, a gente entende como sendo atitudes malignas. Isso é verdade, eu entendi. E a segunda resposta seria que isso é por causa do livre-arbítrio, mas a pessoa pensa, mas por que Deus não impede isso? De forma curta e grossa. O livre-arbítrio é a condição necessária para que exista essa diferença moral de bem e mal. Eu explico. Se a pessoa não tem nenhuma capacidade, nenhum potencial de fazer o mal, você não pode falar que ela é boa. Por exemplo, um robô que é programado para fazer o bem. Para, sei lá, vamos fingir que existe um robô que é enfermeiro e cuida das pessoas. Você consegue programar ele para ser bom, um robô educado, assim. E é impossível que ele seja mal. Você pode falar verdadeiramente que esse robô é bom? E eu tenho certeza que não. Não precisa nem pensar muito, não precisa problematizar demais. Esse robô não é bom. Ele não é mal, mas também não é bom. Porque ele está completamente impossibilitado de fazer o mal. Então, se você não tem a escolha de fazer o mal, você não pode ser bom. Então, você vê o professor Jordan Peterson, um canadense também, ele fala bastante disso, sobre virtudes. Sobre você ser uma pessoa forte e corajosa. Se você não reage diante de uma ameaça, diante de uma agressão, você não é uma pessoa pacifista e virtuosa. Se você deixou de reagir por impotência, você só é covarde e fraco. Agora, se você vamos supor que você é um lutador de arte marcial e uma pessoa te ofende, te agride e você decide não agredir de volta. Aí sim você é uma pessoa virtuosa, porque você tinha plena capacidade de agredir aquela pessoa de volta. Que você se conteve, você tinha o livre-arbítrio de escolher entre o mal e o bem. Ou entre fazer o bem ou uma atitude privada de bem. Aí vocês entenderam. Essa já é uma ótima explicação, junto com a questão da inexistência do bem, inexistência do mal enquanto essência, enquanto coisa em si mesmo. Mas talvez você ainda não esteja convencido de que, Thiago, mas mesmo assim Deus poderia evitar que pessoas pelo menos praticassem crimes. Porque se ele permite isso, ele é conivente com o mal. De novo, se ele evitasse aquilo, a pessoa não seria boa. E se ela não é boa, ela não pode ser salva. Super resumidamente. Se você ainda não está convencido, vamos fazer exemplos didáticos. O cara do debate trouxe a questão de que, por que Deus permite que crianças sofram crimes terríveis, que a gente sabe quais crimes são, né? Eu não vou falar para talvez não dar problema com a questão do algoritmo. Por um lado, isso pode ser bem convincente, não, realmente, né? Deus permitir isso, mesmo em nome do livre-arbítrio, é um absurdo. Mas veja bem, vamos levar isso até as últimas consequências. Vamos supor que a humanidade faz uma reunião coletiva com Deus e a gente fala, Deus, é o seguinte, né? A gente entende essa questão do livre-arbítrio, mas vamos combinar que pelo menos as crianças não sofram crimes, que as crianças não sofram um mal humano alheio. Aí Deus fala, não, realmente, né? Cometer um crime contra uma criança, um bebê, esses abusos é demais. Não vou permitir mais. Tá. Segunda questão. Como que Deus impediria esse crime de acontecer? Deus ia tirar a ideia do crime da cabeça do criminoso antes dele fazer o crime ou no momento em que ele faria o crime? Se fosse no momento em que ele faria o crime, aquele cara já é mau, porque ele já estava tentando fazer aquilo, é uma tentativa, que isso não aconteceu por razões alheias à vontade dele. Aí se ele tirasse essa capacidade de fazer o mal antes dele pensar em cometer o crime, de novo, já é meio robotizado. Já ainda existe moralidade naquela pessoa. Mas vamos fingir que você não está convencido. Se Deus fizesse isso,
Se Deus falasse, não, então não vou permitir mais que crianças sofram crimes, sofram abusos, seria pior ainda para Deus, ele ia ficar numa saia mais justa. Porque daí a humanidade ia levantar outra questão. Por que Deus permite um tipo de mal e não permite outro? Por que ele permite homicídio e não permite abusos contra crianças? Ia ficar pior ainda para Deus. Então, vamos supor de novo que a humanidade faz uma reunião com Deus. Deus, a gente combinou lá que não ia acontecer crime contra criança, mas homicídio também é muito pesado, né? Latrocínio, não, isso aí é inadmissível, isso aí faz mal demais para a humanidade. Aí Deus falou, não, realmente, isso aí é terrível. Não vou permitir mais que isso aconteça. Aí tá, as crianças estão salvas, as pessoas não sofrem mais homicídio e latrocínio. Aí ia dar um tempo, as pessoas iam se questionar, tá, mas por que acontece corrupção, mentira, furto, estelionato? Todas essas coisas do Código Penal. Vocês percebem que eventualmente Deus teria que proibir tudo? Proibir não, né? Já é proibido. Deus teria que impedir que tudo isso de ruim acontecesse? Porque se ele proibisse algumas coisas e permitisse outras, ia ficar muito estranho. Ia ficar parecendo que é uma bondade seletiva, assim, sabe? Então, por incrível que pareça, faz muito mais sentido ele dar livre-arbítrio para tudo do que proibir maus seletivos ou proibir totalmente o mal. E a humanidade está isenta de mal. Não por mérito dela ou por exercício da sua racionalidade, mas porque a gente ia virar robôs programados a fazer o bem. E aí entra naquela questão, não seria um bem verdadeiro, seria só existência. Então, não consigo desenvolver mais do que isso, porém eu acho que é o suficiente para a gente entender que, realmente, em última instância, essas coisas têm que ser permitidas. E isso é muito polêmico de ser dito, porque talvez seja muito cômodo eu falar isso, porque eu acho que eu nunca sofri um mal terrível como uma guerra, um desastre natural, nunca cometeram um crime grave contra mim. Talvez seja muito fácil mesmo falar isso, e se eu fosse uma pessoa que passou por algum mal, não sei se eu daria razão a esse tipo de pensamento. Mas, de qualquer forma, parcial ou imparcialmente, eu acho que essa explicação faz muito sentido. E também, uma outra argumentação seria no sentido, tá, se Deus é bom e o mal existe, então ele é mal. Só que ao mesmo tempo o bem também existe. E significa então que... O que significa, sabe? Mas enfim, esse tipo de pensamento que eu queria trazer. Além disso, só finalizando, é algo que pode trazer conforto, né? Se alguém estiver assistindo, tenha passado por algum episódio que te faça questionar a existência de Deus por causa de algum mal que fizeram pra você. E, de novo, pode ser muito cômodo eu falar isso, mas eu acredito muito na divina providência. E sabendo da bondade infinita de Deus, que é infinitamente superior à bondade dos homens, tem um ditado que diz que Deus é o divino aproveitador. E ele só permite um mal se algo de bom puder ser tirado daquilo. E é algo de bom relacionado à sua salvação, ou à salvação de alguém. Então, eu tenho fé de que os males que acontecem por permissão de Deus. A gente nunca sabe os males que não acontecem por proteção dele, justamente porque eles não acontecem. Mas os males que acontecem são úteis e convenientes à salvação da nossa alma, que em última instância é o sumo bem. Então, isso é algo que me consola. Eu vejo muito mal no mundo. Graças a Deus não sofri nenhum. Mas eu sei que tem pessoas que sofrem. Eu espero que isso possa ser um consolo, um conforto para elas. E não de forma barata, assim, um conforto barato, uma mentira barata, mas uma reflexão sincera e calcada em argumentos sólidos, assim. E, enfim, eu vejo muita maldade no mundo. E um dos motivos que não me fez desistir de acreditar na bondade é justamente esse tipo de pensamento. Então, espero que tenha sido um bom vídeo, que tenha trazido uma reflexão, tenha agregado conhecimento e que tenha sido esclarecedor nesse sentido. Então, vou ficando por aí, vou ver se eu consigo gravar outros vídeos, um vídeo mais sério, mas estou aberto, de qualquer forma. Então, é isso aí, obrigado.